2 Reis, capítulo 6, todos acharam? Amém. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante nessa hora. Santo Deus e eterno Pai, Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então fica à vontade para ministrar os nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E nós vemos aqui um texto onde os discípulos dos profetas, nessa época, no período dos reis, havia uma escola de profetas. Ou seja, eram homens que eram treinados, eram discipulados para a obra de Deus. E a Bíblia nos mostra que o profeta Eliseu, representante de Deus, era, vamos colocar assim, o pastor daquele povo, daqueles homens. Porque logo após que o profeta Elias foi arrebatado aos céus, num redemoinho, não numa carruagem como apregou por aí. A Bíblia diz que a carruagem apenas fez separação entre Elias e Eliseu, e ele subiu num redemoinho até os céus. A Bíblia diz então que o manto de Elias cai, Eliseu pega aquele manto, simbolizando a resposta do seu pedido, porque Eliseu pediu para que Elias, quando Elias pergunta para ele: antes de eu ser tomado de ti, pede o que queres. E Eliseu então pede: eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. E ali então aquela capa foi a resposta do pedido de Eliseu. Eliseu então foi usado com poder e graça. Só que quando Eliseu então ele pega essa capa, estes homens aqui, esses discípulos dos profetas, eles até não entenderam e pedem para Eliseu para procurar Elias nas campinas. Eliseu então diz para eles: não vão. Eles insistem. Eliseu então diz: não, pode ir, pode procurar. A Bíblia diz então que eles vão, procuram e não acham ninguém. Aí a Bíblia diz então que eles começam
quando eles voltam, né, como se diz por aí, voltaram com um rabinho entre as pernas, porque o homem de Deus já tinha falado, olha, não vão, e eles foram. Antes que eles vieram, olha, não achamos nada. E Eliseu então disse para eles, eu disse para vocês que não fossem. Aí eles analisaram a terra, viram que a terra era estéril, que a terra não produzia, que a área era até boa. A Bíblia diz então que Eliseu, então, você conhece a história, Eliseu pede para eles fazer uma salva nova, eles deitam sal naquela tigela e deitam nas águas ali, e a Bíblia diz que as águas ficaram boas, a terra começou a produzir. Então ali, né, principiando, né, os primeiros milagres feitos através do profeta Eliseu. E esses homens então começam a seguir, eles entenderam que a autoridade de Deus estava sobre a vida do profeta Eliseu. E a Bíblia diz então que eles começam a seguir ele. Começam a jornada, né? Ou seja, era como se fosse Eliseu representando o próprio Deus e aqueles homens representando a igreja, o povo de Deus. A Bíblia diz então que eles chegam num determinado lugar, depois de começarem ali a caminhada, quando Deus começou a operar, a Bíblia diz que um dos homens olha para Eliseu e diz, olha, o lugar que nós estamos é muito pequeno, não cabe, não comporta, esse lugar é apertado demais. Ou seja, como eu já disse, Eliseu representando o próprio Deus, o lugar representa a obra de Deus, e os discípulos, os profetas, simbolizando a própria igreja, ou a saber, nós. E ali então alguém diz, olha, é apertado demais o lugar. Isso aqui nos mostra alguém com preocupação de crescimento da obra de Deus. Porque Deus tem uma coisa: Deus não se preocupa com quantidade. Não. Deus se preocupa com qualidade. Deus se preocupa com aqueles que são, como a Bíblia diz, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Uma multidão seguia Jesus, mas eram poucos que chegavam e adoravam Ele. E esses poucos que chegavam e adoravam, chegavam enfermos e saíam curados, chegavam escravos e saíam libertos. Eram poucos. Mas isso não quer dizer que Deus não se importe com o crescimento da obra, a ponto de Jesus então recrutar os 12 apóstolos, né? Até então discípulos, mas posteriormente seriam apóstolos, para que a obra de Deus crescesse até chegar na era chamada hoje. Hoje nós estamos vivendo o que foi feito há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz então que Eliseu, alguém vira e diz, olha, é apertado demais o lugar, precisamos alargar as tendas. Foi isso que Jabes, a Bíblia diz que Jabes foi mais nobre de seus irmãos, por causa da oração dele. A oração de Jabes foi essa: Senhor, alarga as minhas tendas. Se preocupou em crescer. Então na nossa vida, nós podemos crescer financeiramente, nós podemos crescer materialmente, profissionalmente, mas o principal crescimento que Deus quer do povo dele é o crescimento espiritual, é o crescimento da obra de Deus, é vidas sendo alcançadas. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus olha, o que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro? O que vai adiantar eu crescer em todas as áreas da minha vida, enquanto a minha vida com Deus está só
naufragando. E se a minha vida espiritual não cresce, a obra de Deus também não cresce. Deus não é contra o seu crescimento pessoal, mas Ele quer que você cresça também espiritualmente. O apóstolo Paulo disse, olha, uma coisa interessante. O apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto e diz, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu mexia com eu me comportava com as coisas de meninos. Mas eu cresci. Eu deixei as coisas de menino. Então tem uma hora que a gente tem que crescer também. Crescer na nossa mente. Crescer no nosso comportamento. Tem pessoas que têm, não vou dizer 100 anos, mas tem quase 100 anos. Mas o comportamento é como se fosse uma criança. É pirracento. Faz birra com qualquer coisa. Isso é o quê? Falta de crescimento. Falta de maturidade. Então alguém se preocupar, o lugar é pequeno demais. O lugar em que habitamos é estreito demais. Alguém que se preocupe com o crescimento. Olha o que Deus fala através da boca do profeta Ezequiel. Eu procurei alguém entre os homens que se colocasse na brecha. Que se colocasse na brecha para que não cessasse a obra. Deus procura homens que se coloquem à disposição dele. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós, mas não queremos fazer nada para Deus. Muitas vezes recuamos o chamado de Deus. E Deus quer crescimento. Deus quer que nós venhamos evoluir na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida espiritual. Aí a Bíblia diz então que, verso número 2, aí disseram assim, disse um deles, eis que o lugar em que habitamos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um a sua uma viga. Ou seja, eles se colocaram à disposição para o crescimento. Então não adianta eu querer que a obra de Deus cresça, não adianta eu desejar crescer espiritualmente se eu não me colocar à disposição. Se eu não me colocar, se eu não colocar no Senhor, olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É colocar, como diz por aí, é colocar a mão na massa. Ou seja, vamos todos ao Jordão, que diz, vamos ao Jordão e tomemos cada um de nós uma viga para construirmos, para largarmos o lugar. A Bíblia diz que houve um homem chamado Neemias, que estava levantando os muros de Jerusalém. De repente se levantam 3 homens, Sanbalat, Tobias e Gésem, e começam a instigar Neemias. Diz, desce daí, começa a chamar ele. E começam a zombar. Diz, olha, se passar uma raposa em cima desse muro, ele vai cair. Desce daí. A Bíblia diz que Neemias olha para ele e diz, olha, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. O lugar é pequeno. Mas a Bíblia diz, olha, o próprio Deus, a seara, ela é grande. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Se a cesta está apertada, então rogue ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Isso faz parte do crescimento. Aí a Bíblia diz então que eles olham, vamos lá, vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. Respondeu ele, ide, eles iam na verdade,
E disse serve-te de ir com os teus servos. Olha o que eles entenderam. Eliseu, vem conosco. Ou seja, eles entenderam que Deus tem que estar presente no projeto. Então tudo que nós formos fazer, se Deus não estiver presente, vai dar problema. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que consagrar tudo ao Senhor. É trazer Deus para dentro do projeto. Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vem conosco. A Bíblia diz que houve um dia que os discípulos entram com Jesus no barco. Só que eles entraram com Jesus no barco, mas antes de Jesus entrar no barco, Senhor, o texto diz que eles levaram Jesus com eles. De repente, então, está lá Jesus dormindo e se levanta uma grande tempestade de vento, a ponto que o barco ia a pique, e eles desesperados começaram a clamar. Imagine se eles não levam Jesus com eles. Com Jesus no barco, eles já estavam desesperados, e se Jesus não tivesse lá? Tem pessoas que sem Jesus, se ela receber um diagnóstico de um médico, ela já morre ali mesmo. O segredo é levar Jesus. O segredo é entender que tudo que nós somos fazer, Deus tem que estar presente. Deus tem que estar presente. Tem pessoas que querem que Deus trabalhe nessa área, mas nessa aqui, não. Só que, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida financeira, eu quero que o Senhor trabalhe na vida sentimental, mas essa área que deixa que eu mesmo. Ou é tudo ou nada. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é tudo ou nada. Essa semana eu estava evangelizando uma pessoa, porque ela está toda empolgada com o carnaval que está chegando. Eu falei: peraí, e o testemunho? Não, eu falei: não, você não me estressa, não. Então você vai ficar estressado, é com o Senhor então. Porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nesse tempo aqui do profeta Elias, ele foi bem claro: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se Baal é Deus, então segue ele. Mas se o Senhor é Deus, então segue o Senhor. Não dá para ficar cocheando, não dá para ficar dividido entre dois pensamentos. Então tem pessoas que querem servir a Deus. Aí quando está na prova, Deus entra nessa área e faz. Mas na hora que é outras coisas, não, pode deixar que eu faço do meu jeito. Ele disse: Senhor, Eliseu, vem conosco. Ele estava convidando a própria presença do próprio Deus. Eles reconheceram a autoridade de Eliseu. Então vai fazer alguma coisa? Eu não sou Deus, não sou, eu nunca serei, mas eu sou representante de Deus. Não faça nada sem consultar o seu pastor. Peça uma orientação. Peça a bênção. Pede oração. Às vezes espera chegar aqui no culto, não. Pede oração onde você está. Pastor, o que está acontecendo? Ora. Vamos orar. Chama Deus para dentro do projeto. Serve de conosco. Ela disse que eu vou. A Bíblia diz então que
Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu e ele gritou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Olha o que ele disse. O machado caiu na água e ele gritou e clamou: era emprestado. Diga o clamor. O clamor a Deus traz a solução no momento da adversidade. Então o segredo é clamar, irmãos. O segredo é clamar. A Bíblia diz que quando tempestade se levantou, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que venhamos perecer. E o próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu te anunciarei coisas grandes, firmes, que não sabes. Então Deus tem coisa grande para anunciar. Deus tem coisa grande para fazer. Mas Ele precisa que eles clamem. É preciso um clamor. Tem hora que falta clamor. Tem hora que falta oração. Não, eu já continuo orando, irmão. É o que eu já disse, o próprio Jesus disse: olha, batei, abri-se-vos. A oração é assim, é como uma porta que você bate esperando que alguém abra a porta. E você sabendo que a pessoa está lá. Eu já dei esse exemplo, é um exemplo claro. Quando você sabe que a pessoa está na casa, você vai batendo, até a pessoa abrir. E quando a pessoa não abre, ela está lá dentro. Humanamente, você vai pensar: é a pessoa, né, se você sabe que ela está lá, e ela não quer abrir, realmente ela não quer te atender. Só que o nosso Deus, Ele não deixa de atender os servos que clamam a Ele dia e noite. Então tem hora que falta clamor. A Bíblia diz que ali Deus, né, o Criador do primeiro, porque Deus, Ele chega na frente de tudo. Aqui foi o primeiro imã que Deus criou. Deus fez diferente do homem, como os outros materiais. Não, Deus fez um pedaço de pau virar imã. Porque quando colocou o pau na água, o machado flutuou. Aí a Bíblia diz então que ele clamou: ai, Senhor meu. Diga: tem que ter clamor. Clama-me e responder-te-ei. Não existe clamor sem resposta. E para haver resposta, tem que haver clamor. Não, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Ele quer ver você botar para fora. Aquela mulher do fruto de sangue, ela ficou, entenda, irmão, 12 anos com enfermidade. Aí ela, 12 anos, vai até Jesus, é curada e vai embora. Porque Deus conhecia o coração dela. Ela falou: olha, ela falou para ela: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aí diz que ela vai, toca, é curada e estava indo embora. Aí Jesus: opa, quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro vai assim: não, mas a multidão está te apertando. O senhor pergunta quem te tocou? Aí diz: não, porque alguém me tocou diferente. Aí aquela mulher, ela não toda trema, porque ela estava tremendo, e ela então relatou toda a verdade, tudo que aconteceu. Então entenda uma coisa: todo clamor, ele tem resposta. Só que tendo uma coisa: o clamor, ele tem resposta,
mas ele tem que ter testemunho. Tem muitas pessoas que Deus ainda não respondeu, porque Deus sabe, eu vou entregar na mão dele, ele vai ficar calado. Então, para que eu vou entregar? Não vai. Enquanto não brotar no seu coração o desejo de, porque entenda uma coisa, tudo que Deus me dá, tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá, é para o nome dele ser glorificado. Não é para o nosso bel prazer. A Bíblia diz: pedir, pedir e não receber, porque pedisse por seu próprio deleite. Então tem oração que não é respondida, não é porque Deus não quer responder, é porque eu estou pedindo para o meu deleite. A Bíblia diz que Ana, ela fez um clamor: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar ele na sua mão. Penina gerou uma penca de menino. Nenhum deles ela agradeceu a Deus. Só que tem uma coisa: você nunca ouviu falar na Bíblia o nome dos filhos de Penina, mas o nome de Samuel é conhecido até hoje. Por quê? Porque aquilo que Ana gerou foi para o nome do Senhor ser glorificado. Mesmo que Penina irritar: olha, eu tenho, você não tem, Deus me dá, Deus não te dá. Mesmo assim, ela não só: Senhor, se o Senhor me der um menino, eu vou esfregar na cara do vó, e agora eu ganhei. Não. Entenda uma coisa: quando você decide gerar algo para glorificar o nome do Senhor, aquilo que você pede para glorificar o nome do Senhor, não precisa você esfregar na cara daqueles que te humilharam. O próprio milagre vai falar por você. O próprio milagre vai falar. A vez que quando Jesus chega na casa do homem chamado Jairo, e nesse mesmo texto da mulher do filho de sangue, Marcos capítulo 5, a menina estava morta. Jesus chega no meio do velório e diz: olha, a menina não está morta, ela está apenas dormindo. A vez que todo mundo estava chorando, começou a rir. Aí ele falou: pode mandar todo mundo embora. Jesus mandou todo mundo sair para fora. Aí pegou o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João que estavam com ele, entraram no quarto, a menina ressuscitou, e Jesus falou: olha, não divulguem isso para ninguém. Não precisa sair lá fora: olha, você estava rindo de mim. Na hora que Jesus falou com a menina, a menina está de pé. Não precisa falar isso não. O próprio milagre vai falar por si só. Zombaram da menina. Zombaram quando falaram que a menina estava morta. O pai e a mãe da menina, por isso que aquele negócio, o povo tem a mania de dizer: a voz do povo é a voz. Pois é, o povo todo votou no preço. Não, tá, o café, nosso café, o preço está quase um saco de cimento. Misericórdia. Você vai dizer a voz do povo. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o mundo não estava nesse caos que está aí não. Sabe quem que é a voz de Deus? É você. Você é a voz de Deus. Você que prega o Evangelho, você que é servo, você é a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser o quê? Testemunho. Você que é a testemunha de Deus. Aí a Bíblia diz então que o machado caiu. Só que ele falou: o machado era emprestado. Você vai pegar emprestado, seu perigo. Ô fulano, faz um empréstimo aí. Não tem hora? Tem hora. Que é preferível você dar o dinheiro que você emprestar. Porque eu já vi muita amizade antes se perder por causa de um empréstimo. É por isso que a Bíblia diz que você não emprestará, não tomarás emprestado, mas emprestará muitos. Mas tem hora que faz, tem hora que é melhor você dar para a pessoa, abençoar. Porque tem amizade que se perde por empréstimo. Tem amizade que se perde
Só que a pessoa que pega, ela acha que é o certo, está errado. Não está falando para ela. O homem pegou um machado emprestado, se o machado é emprestado. O que ele estava dizendo com aquilo? Não tem condições de arrumar outro. Não tem. Então, se não tem condição, é melhor nem pegar, né? É muito complicado. E se não tem condição, é melhor não pegar. Tem muita gente que está se enrolando porque está pegando sem condição de fazer, de cumprir. Aí se enrola. Aí vai chorar com Deus. Prudência, prudência, prudência. Sabe o que se hoje, os que têm mais idade que hoje, sabe o que hoje nós estamos aqui hoje? Não morrendo. Porque muitas das vezes os nossos pais me falam, meu filho, hoje nós vamos comer angu com arroz. Eu passamos uma época, nós comemos o nosso almoço em casa e já estava sendo arroz e chuchu, porque tinha um pé de chuchu. Mas imagina se meu pai na loucura, eu vou fazer uma dívida altíssima para os meus filhos comer o bom do melhor. Estava todo mundo lascado. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Eu sei o que é ter em abundância, mas também sei o que é ter em escassez. Meu irmão, tem dia que você tem que aceitar comer um bife zoiudo. Tem dia que Deus vai te abençoar que você vai comer picanha. Por mais que tenham prometendo por aí que é mentira, mas Deus vai te proporcionar para você comer picanha. Acho que você não tomou posse, não. Deus vai te proporcionar para você comer picanha. Mas tem dia que não vai ter a picanha. Aí a pessoa, por não ter, quer se entupir nas dívidas para ter aquilo que quer. Aí quando assusta, está num beco sem saída, está num buraco. Ela vai dizer, Deus me socorre, mas socorre. Você que pulou no buraco, não foi ninguém, foi você que pulou no buraco. Prudência. Olha o que Jesus falou, qual é o homem que vai fazer uma construção e antes não se assenta, faz os cálculos para ver se dá, porque se não der, porque se ele faz e não der e vai fazer, alguém vai dizer, olha, começou e não terminou. Isso é prudência. Dá para comprar? Dá. Não dá? Vai ter que esperar. Não, mas eu... Calma. Existem coisas que são prioridades, tem coisas que são necessidade. O que é prioridade vai, o que é necessidade não. Nem toda hora a necessidade, ela vai ter que esperar um pouquinho. Estou precisando disso aqui agora, mas vai ter que esperar. Agora tem coisas que você precisa na hora. Tem coisas que, como diz, né? Tem, senão, não caminha. Então tem hora que você é prudência. O homem falou, o machado caiu e é emprestado. Ou seja, não tem como pagar. E detalhe, caiu dentro do Rio Jordão. E o Rio Jordão não é a água cristalina, não. É água barrenta, água turva. Aí a Bíblia diz que ele fala com Eliseu. Eliseu fala, onde caiu? Caiu aqui. Mas não está dando para ver nada. Aí Eliseu pega um pau que nós vimos no texto, coloca na água e o machado flutua. O machado flutua. Aí Eliseu foi e falou. E disse, levanta-o, estendeu ele a mão e tomou. Diga, eu preciso entender que a obra de Deus não pode parar. Não pode. O pastor não veio, então eu sei que vai pregar.
pastor está passando mal, está imposto, está nem falando. Quem vai pregar é você. Colocou a mão no arado, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode. Então entenda uma coisa. Deus me chamou, Deus te chamou para fazer uma grande obra na minha vida, na sua vida e através da sua vida, através dele. A Bíblia diz então que um grande milagre aconteceu porque eles entenderam a importância do crescimento, a importância da obra de Deus. Por isso eles vivenciaram o milagre, porque houve clamor, houve uma busca, houve uma disponibilidade, houve um interesse pelo crescimento. Ou seja, trouxeram, e o mais importante, trouxeram Deus para dentro do projeto deles. Então deixa Deus fazer parte dos seus projetos. Deixa Deus fazer parte de todas as áreas da sua vida. Amém? Pode pé, Senhor. Quero orar por você. Feche os seus olhos.